os astrônomos descobriram um exoplaneta raríssimo de se descobrir. É talvez a notícia mais importante desse ano até agora. Um exoplaneta que tem o tamanho de Vênus. Ele é um exovênus, que a gente chama, ou uma Terra 2.0. Lembrando que a Terra e Vênus são praticamente do mesmo tamanho. Quais são as características desse exoplaneta? Ele está a apenas 40 anos-luz de distância da gente, cara. Isso é muito perto. 40 anos-luz na astronomia não é nada, tá? Ele é nosso vizinho aqui, o Gliese 12bzinho. Então, ele é um exoplaneta cuja temperatura média dele, agora é que é legal, preste atenção nisso. A temperatura média deste exoplaneta é de 42 graus. Aí eu tô brincando com o pessoal que é o seguinte, é muito mais tranquilo você morar nesse exoplaneta aí do que morar no Rio de Janeiro, cara. Rio de Janeiro tá fazendo 50, né? Ele é dentre os 5.000 e poucos exoplanetas já descobertos, talvez aquele que tenha a menor temperatura. Ele é hoje, dos grandes candidatos a ser um planeta habitável. Só existe um pequeno porém nesse exoplaneta. Nós não sabemos se ele tem atmosfera. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos entregar este exoplaneta para o James Webb. O James Webb vai olhar para ele, porque esse exoplaneta, ainda bem, ele foi descoberto pela técnica do trânsito. Quem descobriu ele foi a TESS, a sonda da NASA que observa exoplanetas por meio do trânsito. Trânsito é quando o planeta passa na frente da estrela. A curva de luz da estrela dá uma queda e aí você detecta o exoplaneta. Beleza? O James Webb, ele só consegue estudar a atmosfera de exoplanetas que são desse jeito. Muito bem. Esse exoplaneta ele vai poder. Então, os astrônomos vão pegar esse exoplaneta, vão colocar ele na lista ali do James Webb. E se o James Webb detectar a atmosfera nesse exoplaneta, aí o negócio vai ficar sério. Porque ele é um planeta parecido com Vênus, parecido com a Terra. Ele, na verdade, vamos lá, temperatura média da Terra, para quem não sabe, é de 15 graus, tá? Temperatura média do planeta hoje é 15 graus. A temperatura média de Vênus, sei lá, 400 graus. Esse planeta está entre a Terra e Vênus. Será que ele pode ter vida? Será que ele pode ser habitado? Será que ele pode ser habitável? Então é muita coisa legal com o Gliese 12bzinho, uma descoberta assim realmente, cara, é uma das coisas, eu repito, essa talvez seja a maior descoberta do ano até o momento. Para vocês entenderem a importância do Gliese 12bzinho. Essa estrela Gliese 12, tá, é uma estrela muito famosa, ela é uma estrela muito estudada, justamente por ser uma estrela que está próxima da Terra, uma das estrelas mais próximas da Terra, né? 40 anos-luz, isso aí para exoplaneta não quer dizer absolutamente nada, tá? Vou passar aqui para você. E se você... lógico, né? Se você pegar ali, né? Igual vocês vão ver na imagem que eu vou passar aí agora. Uma é essa aí. E a outra é essa aqui. Ele está, obviamente, fora da zona habitável, né? Porque dentro da zona habitável está a Terra. Só que isso aí não quer dizer muita coisa, viu, galera? Isso aí não quer dizer lá muita coisa, não. Aumenta essa figurona aí. Isso aí seria o planeta, tá? Isso aí seria o planeta em comparação com a zona habitável. Então a zona habitável é aquela partezinha verde, né? Ele tá ali, ó. Ele tá fora, tá vendo ali, ó? A bolinha lá no canto lá. Obviamente ele tá fora da zona habitável. Aí tem outro que é um gráfico lá, que é legal pra caramba, que é cheio de bolota ali, esse aí é muito legal. A Terra, obviamente, tá ali, né, ó. A Terra tá ali, ó. Em vermelho tá escrito Terra. Ela tá o quê? No meio da zona habitável. Se você for para a direita, você vai encontrar Marte, lá no final da zona habitável. Tá vendo Marte? Lá na outra ponta, lá, ó, vermelho lá. E na esquerda, você vai ver Vênus, que é o outro em vermelho ali, que ele já tá fora da zona habitável. A zona habitável, o pessoal da astronomia, eles pintam de verde, tá? E aí, se você olhar, ó, o Gliese 12bzinho, ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá aqui embaixo de Vênus, ó. Você desce aqui em Vênus e vê ele.
Ele não é o único, né? Você vê aí que tem planetas, logicamente, que são muito melhores do que o Gliese 12Bzinho, né? Tem vários Keplers aqui no meio, que são exoplanetas muito bons. Mas o Gliese 12Bzinho, embora ele não esteja na zona habitável, como a estrela dele é uma anã vermelha e a temperatura dele é de 42 graus e ele pode ter atmosfera, isso faz com que ele seja hoje um grandíssimo candidato a ser habitável. Um grande candidato a ser habitável. Caso, obviamente, ele tenha atmosfera. Ele tem atmosfera? Não tem? Não sabemos. O que a gente precisa saber? Dá para o James Webb. Só o James Webb hoje é capaz de fazer esse estudo, tá? Então anotem aí. Só o James Webb é capaz de fazer esse estudo. 42 graus de temperatura média. Isso aí. 42 graus de temperatura média. Lógico, né? Que vai ter região do planeta que é mais quente, vai ter região do planeta que é mais fria. Mas, cara, você morar num planeta que a temperatura média é 42 graus, tá excelente, cara. Tá excelente, tá? Está excelente. Então, assim, não é impossível de viver num planeta desse, mas dá pra viver. Dá pra viver. Tem gente que vive no Rio de Janeiro, cara, que é muito mais quente. Entendeu? Então, é isso aí. Serjão não acredita em vida fora da Terra, mas parece que está empolgado. Você está falando uma mentira. Não venha colocar palavras na minha boca, não tá? É muito difícil descobrir um exoplaneta desse tamanho. Muito difícil, tá? Porque um planeta do tamanho de Vênus ou do tamanho da Terra são planetas raros que são descobertos. São pouquíssimos que têm esse tamanho. Por quê? Lógico, né? É muito difícil, né? Mesmo ele estando a 40 anos-luz, mesmo ele estando relativamente perto, em termos astronômicos, 40 anos-luz é perto, tá? Em termos astronômicos, 40 anos-luz é perto. Só que ele é muito pequenininho. Então, assim, é muito difícil descobrir planetas desse tipo. O Renato Armani mandou em 99. Como seria a velocidade do tempo nesse planeta? Normal, tá, cara? Presta atenção. Vou aproveitar aqui a pergunta do Renato Armani. A velocidade com que o tempo passa, cara, ela só muda se você estiver num sistema relativístico. Se você não estiver num sistema relativístico, tudo corre normal, tá? Esse exoplaneta aí, o ano nele dura 12,8 dias, tá? Ele demora 12,8 dias para dar uma volta em torno da sua estrela. Ele está bem mais perto da estrela do que a Terra está no Sol. Só que a estrela é muito menor do que o Sol. Ela é 27% do tamanho do Sol. Então, por isso que esse exoplaneta ele tem essa temperatura, ele não sofre tanto e está aí. Agora, o grande lance é, será que ele tem atmosfera? Se ele tiver, aí o negócio vai ficar bom demais, tá? Bom demais. Em um planeta com oceanos, existe a chance de existir vida marinha como na Terra? Existe, tá, Gabriel? Aliás, vá lá na minha peça também, porque eu explico uma das hipóteses do paradoxo de Fermi, que é mundos aquário. Aí a gente põe uma borbulha assim, ó. Então vai lá que você tá perdendo, tá bom? Como pode não acreditar em vida inteligente fora da Terra? Muito limitado. Tamo junto, cara. Obrigado. Qual a categoria de estrela ideal para abrigar vida? Paulo César. De acordo com o que a gente conhece como vida, uma anã amarela do tipo G6, que é o nosso Sol, tá? É isso aí. Cara, de lá pra cá nós mandamos rovers, desde o Sojourner, que é aquele pequenininho, o Spirit, o Opportunity, o Curiosity, o Perseverance, tudo isso. Mandamos mais umas 3, 4 sondas para estudar Marte da órbita. A China mandou coisa para lá, a Índia mandou coisa para lá, a Europa mandou coisa para todo mundo, cara. A partir daí, 1996. Isso aí é em 1996 que acontece. Entendeu? Então, assim, é interessante. Mas é engraçado que Vênus já teve no imaginário da gente também. Cara, então, Vênus teve no imaginário, na verdade, do Carl Sagan, né? Nem no imaginário, é a tese de doutorado dele. Porque qual que é o problema de Vênus? Vênus na superfície é 500 graus e a pressão atmosférica é 96 vezes a pressão atmosférica da Terra. Então, assim, ou você morre espremido ou torrado, não tem como. Porém,
tem um pedaço, um pacote de nuvens em Vênus, mais ou menos a uns 50, 60 quilômetros de altura, aonde a pressão é 1 atm e a temperatura é 20 graus. E tem muita água. Pô. Então, o Carl Sagan sempre falou que a gente ia encontrar vida na nuvem de Vênus. Tanto que ele bolou balões para mandar para lá, não para descer. Ele falou, não vamos descer, vamos explorar as nuvens. Então ele queria mandar balão, olha a ideia do Carl Sagan. Ele queria mandar um balão, esse balão ele ia com um recipiente, ele ia pegando amostras da nuvem de Vênus, que ele tinha certeza que ele ia pegar vida com isso aí, ia fechar e ia mandar para a Terra. Olha que doideira do Carl Sagan. Foi feito? Não foi. Mas porque essa era uma ideia dele. Porque na época era meio que inviável fazer isso. Até hoje né? Porque aí, cara, o lance você tem que escolher, né? Missões espaciais você tem que escolher. É muito caro, é muito complicado. E aí, se não tiver nada? Nós vamos ficar aí caído. Que é a grande chance. É a grande chance, entendeu? E do mesmo jeito, Júpiter, as nuvens de Júpiter também tem um pacote de nuvens onde a temperatura é uns 20 graus, é 1 atm, tem muita água. Então a tese de doutorado do Carl Sagan era vida nas nuvens de Júpiter e Vênus. Ele defendeu isso até o fim da vida dele. Mas se a gente fosse escolher um planeta, seria Marte. Cara, Marte, depois de tudo que já passou, provavelmente vida hoje em Marte não deve ter. A não ser que tenha lá no subterrâneo e tal. A gente pode falar com certeza que nunca teve também ou não? Não pode. Porque o Perseverance, que é esse robô novo que tá lá, ele tá estudando as rochas. Tem um tipo de rocha muito especial que a gente acredita que existe em Marte, que aí seria um ponto inequívoco de vida. Tá. Existe um tipo de rocha chamado estromatólito. As rochas do pré-sal aqui nosso são estromatólito. O que é estromatólito? Micro-organismos vão morrendo e vão sedimentando. Aquilo lá com o tempo vira uma rocha. Com o passar do tempo, o micro-organismo que está ali, ele desaparece, ele morre totalmente. Então fica um buraquinho. E aquele buraquinho fica, na camada daquele buraquinho, fica um pouco de proteína e tal do bicho que morreu. Então o estromatólito é uma rocha que é feita por bicho morto. Se a gente encontrar estromatólito em Marte, Marte teve vida no passado. Aí é certeza absoluta, não tem como. Continua a pesquisa. Continua a pesquisa, exatamente. Mas durante todos esses anos e tudo mais... apareceram outros candidatos, né? Europa... Que são os mundos oceânicos que a gente chama. Que é Encélado, que é a lua de Saturno, e Europa, que é a lua de Júpiter. Por quê? Porque eles têm uma camadona de gelo, 30, 40 quilômetros de gelo, oceano de água líquida, um oceano de água líquida e depois o núcleo da luazinha, entendeu? E nesse oceano aqui, acredita-se que tenha todos os elementos para a vida, energia e tudo que precisa para a vida começar. Então, depois de muito tempo, esses mundos oceânicos entraram em pauta. Até então, a gente não... por que não sabia disso antes? Entendeu? Europa e Encélado a gente pensava que era outra coisa. Com as missões que foram mandadas para lá que a gente descobriu, entendeu? Que tinha esse oceano aí. Então é bem... O status hoje é esse. Tanto que as grandes missões para procurar vida hoje são mandadas para a Europa. A gente tem 2 missões a caminho. Uma chamada Juice e uma chamada Europa Clipper. Eu vou te pedir para você pegar a imagem de Europa. Cuidado com o que você vai mandar. Não vai me mandar um mapa da Europa, tá? Coloca Europa, Júpiter, Moon, que vai ser mais fácil. Consegui, Vilela. Acho que tem vida lá, hein? Acho que tem vida. Inclusive vieram pra cá, descobriram aqui. Europa, Júpiter, Moon. A lua Europa é interessante. Tá aí onde entra a cultura pop de novo. Tem um filmaço chamado Europa Report, já viu? Eu acho que sim. Europa Report é um filme que conta a história de uma missão que é mandada pra Europa procurar vida. Cara. Tem um final muito interessante. Assista. Mas o filme é ruim. Qual que é a história? É um marzão? Não. A história é que encontraram a gravação de uma missão de astronautas que foi pra Europa. Ah, tá. E aí o filme é mostrando eles dentro da nave e tal, não sei o que, entendeu? A nave meio que se acidenta lá. É interessante. Assista aí, isso é Europa. Esses veios. Esses riscos aí é o gelo quebrando, entendeu? Então é o gelo que já foi quebrado de um jeito, de um lado para o outro e tal. E embaixo desse gelo você tem um oceano. Mas aí nós só vamos ver esse oceano daqui uns 5, 6 anos, quando essas missões chegarem por lá. Entendi. Agora Encélado é mais legal. Coloca aí Encélados Plume. Porque Encélado tem uma rachadura no polo e dessa rachadura virou tipo geyser.
Então, a água do oceano, ela sai como vapor d'água por isso aí, e isso nós temos uma imagem disso. É sensacional, cara. A luazinha Encélado. Acho que a luazinha Encélado ela tem 500 km de diâmetro, é bem pequenininha, né? A Europa já é um pouco maiorzinha. Mas são os dois grandes candidatos hoje à vida no sistema. Aí, nesses aí, aí você perguntar se eu acredito, eu acho que tem. É? Vida microbiana e tal, eu tenho quase certeza que tem vida nesses dois aí, Encélado e Europa. E aí, isso daqui do que é, Homer? Não, esse aí é um desenho. Tem que pegar, coloca assim, ó, Encélados Plume Cassini. Isso é uma simulação, né? Não, isso aí é um desenho mesmo, é uma expressão artística, né? Como se fossem... Mas é daquele jeito, você vai ver que a imagem mesmo, a imagem real é muito parecido. É muito parecido. Pô, que bonito isso. É que às vezes a gente confunde como... Essas coisas que a gente vê em filmes de ficção científica, não é muito possível, né? Tipo, Duna, é um planeta só deserto. Outro planeta é só gelo. Outro planeta é só floresta. Mas é Marte, cara. Marte é só deserto, ué. É? É, ué. Então, Marte é só então acontece Duna isso. tem tudo, claro. A gente tá acostumado com Terra, que é tão... Tem uma variação grande de biomas, Porque né? a Terra é um planeta vivo, né? Que tem uma atmosfera, que tem um monte de coisa, né? Dá pra ter um planeta só de geleira. Só de gelo, cara. Claro, ué. Pai, a Europa, Encélado é só gelo. Isso aí é só gelo. Só gelo, tem nada. Uma espessura de, sei lá. Aí tem uns 30, 40 quilômetros de gelo. Cara. Marte é um deserto, cara. Marte é um desertão. Só deserto, não tem nada diferente disso. Nada, tem duna, tem rocha, mas é um deserto, não tem... Você poderia passear pelo planeta inteiro e não veria muita diferença de cenário, assim. Não veria montanhas muito. mais altas, montanhas mais baixas, não veria planícies. muita coisa, exatamente. Tanto que é uma grande crítica que se tem, né? Assim, com a população americana, porque a NASA é um órgão governamental. É. A população americana, ela tem o Perseverance, que é o último rover que foi pra lá, ele custou 3 bilhões de dólares. É muita grana. E o que ele tá fazendo lá, basicamente, para o público médio? Tirando foto de pedra. É isso que ele tá fazendo. Aí os caras vão pra... Exatamente. Entendeu? Por isso o pessoal fala assim, mas a NASA esconde. Não esconde. Aí, isso aí sim. Isso aí é a imagem. O que? Isso aí é de verdade? Isso aí é de verdade. Porra, bem melhor que aquela imagem. Isso aí é de verdade. Isso aí é o vapor d'água saindo do oceano. Na hora que ele sai igual um geyser de vulcão ali. Mas não tem uma atmosfera pra segurar? Não tem. Isso aí em Encélado não tem atmosfera. Aí a sonda que tá ali foi o desenho, tá? Mas a foto é foto mesmo. Isso aí foi quando ela passou. A sonda Cassini, ela atravessou os geysers de... Cara, que emoção deve ter sido pro pessoal quando capturou isso. E aí capturou o quê? Os elementos lá, o carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, então todos eles. Deve ter uma sopa primordial aí. Tem uma sopa, ali tem. Vamos falar dessa sopa primordial. O que falam que a vida aqui da Terra veio dessa sopa primordial e o que tem antes da sopa e se sopa é janta? São 3 perguntas de uma só. Essa aí é boa. A última pergunta eu quero saber a opinião de você. A última é melhor. Sopa é janta ou não? Olha, eu não considero janta. Eu também não. Não? Sopa é sopa. Sopa é sopa. Janta... Mãe, tem janta? Não, tem sopa. Se fosse janta, eu falava. Tá, que você acha que é a sopinha pra comer antes, né? Exato. Aquela entradinha, né? Isso aí. E aí, o que é essa tal da sopa então, né? É aquela grande questão, né? De como que a vida começou. Isso é muito interessante, é que a gente discute muito sobre o Marcelo vida. Gleiser esteve aqui, você deve acompanhar o trabalho dele, né? Agora ele tá na Itália. Eu tive no Rio com ele. Não, vamos pra Rio Itália, Innovation cara. Week. Vamos pra Itália, ele mora na Itália agora. Isso, que ele tá com um esquema lá muito legal. Ele era um convento, alguma coisa assim, né? Que ele alugou lá e virou uma escola. Virou Ele é muito bom. Pesquisa. E ele tem a mesma opinião minha sobre o negócio de vida. É verdade. Ele tem a mesma ideia. A mesma ideia. A gente esteve junto no Rio Innovation Week agora há pouco tempo. Foi legal pra caramba. Lotado lá o palco. Eu e ele no palco lá. Eu conheço o Gleiser há muito tempo online. Ele é o nosso Carl Sagan, né? Ele é o nosso Carl Sagan. Ele teve, né? Programa fantástico, né? Exato. Cara? Ele era na época que eu assistia ele. Ele é sensacional, cara. Ele é sensacional. É um cara sensacional. Então, o lance da vida é esse. O Carl Sagan, você é o que veio depois dele lá, o Neil deGrasse. O Neil deGrasse. que era o aluno do Carl Sagan. Isso aquele meme dele lá. Pega o meme dele. Aquele meme dele. Aquele meme famoso, assim. Mas o lance é isso, né? Como que a vida começou, né? A gente não sabe direito, né? Hoje, a melhor hipótese para explicar o início da vida é nas das fumarolas, que a gente chama, né? Que são as fontes hidrotermais que tem no fundo do oceano. Que apareceram aqui quando? Bilhões de anos atrás. 3 bilhões de anos, mais ou menos, entendeu? E por que essas fumarolas, elas são boas para cozinhar a vida, para fazer vida? Por quê? Primeiro que tem água. Tem que ter água. Tem que ter água, né? A vida como a gente conhece, né? Carbono. A vida como a gente conhece. A vida como a gente conhece é baseada no carbono e tem que ter água, que é o lugar onde faz essa mistura.
ali tem água, você tem os elementos, uma grande quantidade de elementos químicos complexos já, porque essas fumarolas, elas trazem nutrientes e elementos do manto. Então o que acontece na Terra, né? Você tem uma placa tectônica que é rocha. Quando essa placa entra, né, numa zona de subducção aqui, ela é derretida. Os minerais aqui, eles vão voltar. Como que eles voltam? Ou por vulcão, ou por essas fontes hidrotermais. Então, a fonte hidrotermal, ela é crucial porque ela traz elementos diferentes, já elementos mais complexos do manto para a superfície. Por isso que a vida ainda continua existindo na Terra. Sim. Graças a isso aí. Graças a esse ciclo que acontece. Entendeu? Então, e ela tem energia. Então a vida precisa de elemento químico, de água e de energia. E ali tem energia porque nada mais é do que um vulcão. É um vulcão pequenininho, mas é um vulcão, entendeu? E aí esse vulcão aí você tem tudo que você precisa para a vida iniciar ali. Aí o pessoal, mas não tem luz, né? Mas por que não tem luz? Porque ali não acontece fotossíntese, ali acontece... Não precisaria ter necessariamente luz. Não, tem gente que defende que sim, mas o que acontece ali é um negócio chamado quimiossíntese. Tem elementos ali que fazem o mesmo trabalho que a luz faz com a fotossíntese. Então eles fazem todo o processo ali para a vida iniciar. Isso que acontecia nas profundezas não tinha no solo também, em alguma parte que era terra já? Mas aí você não tinha água, né, cara? Você não tinha água para misturar. Porque a vida, né, como as melhores hipóteses, você precisa ter um solvente. Entendeu? E esse solvente seria a água. A água faria esse papel de misturar as coisas e tudo. Vênus teve no imaginário, na verdade, do Carl Sagan, né? Nem no imaginário, é a tese de doutorado dele. Porque qual que é o problema de Vênus? Vênus na superfície é 500 graus e a pressão atmosférica é 96 vezes a pressão atmosférica da Terra. Então, assim, ou você morre espremido ou torrado, não tem como. Porém, tem um pacote de nuvens em Vênus, mais ou menos a uns 50, 60 quilômetros de altura, aonde a pressão é 1 atm e a temperatura é 20 graus. E tem muita água. Então, o Carl Sagan sempre falou que a gente ia encontrar vida na nuvem de Vênus. Tanto que ele bolou balões para mandar para lá, não para descer. Ele falou, não vamos descer, vamos explorar as nuvens. Então ele queria mandar balão, olha a ideia do Carl Sagan. Ele queria mandar um balão, esse balão ele ia com um recipiente, ele ia pegando amostras da nuvem de Vênus, que ele tinha certeza que ele ia pegar vida com isso aí, ia fechar e ia mandar para a Terra. Olha que doideira do Carl Sagan. Foi feito? Não foi. Mas porque essa era uma ideia dele. Porque na época era meio que inviável fazer isso. Até hoje né? Porque aí, cara, o lance você tem que escolher, né? Missões espaciais você tem que escolher. É muito caro, é muito complicado. E aí, se não tiver nada? Nós vamos ficar aí caído. Que é a grande chance. É a grande chance, entendeu? E do mesmo jeito, Júpiter, as nuvens de Júpiter também tem um pacote de nuvens onde a temperatura é uns 20 graus, é 1 atm, tem muita água. Então a tese de doutorado do Carl Sagan era vida nas nuvens de Júpiter e Vênus. Ele defendeu isso até o fim da vida dele. Mas se a gente fosse escolher um planeta, seria Marte. Cara, Marte, depois de tudo que já passou, provavelmente vida hoje em Marte não deve ter. A não ser que tenha lá no subterrâneo e tal. A gente pode falar com certeza que nunca teve também ou não? Não pode. Porque o Perseverance, que é esse robô novo que tá lá, ele tá estudando as rochas. Tem um tipo de rocha muito especial que a gente acredita que existe em Marte, que aí seria um ponto inequívoco de vida. Existe um tipo de rocha chamado estromatólito. As rochas do pré-sal aqui nosso são estromatólito. O que é estromatólito? Micro-organismos vão morrendo e vão sedimentando. Aquilo lá com o tempo vira uma rocha. Com o passar do tempo, o micro-organismo que está ali, ele desaparece, ele morre totalmente. Então fica um buraquinho. E aquele buraquinho fica, na camada daquele buraquinho, fica um pouco de proteína e tal do bicho que morreu. Então o estromatólito é uma rocha que é feita por bicho morto. Se a gente encontrar estromatólito em Marte, Marte teve vida no passado. Aí é certeza absoluta, não tem como. Continua a pesquisa. Continua a pesquisa, exatamente. Mas durante todos esses anos e tudo mais... apareceram outros candidatos, né? Europa... Que são os mundos oceânicos que a gente chama. Que é Encélado, que é a lua de Saturno, e Europa, que é a lua de Júpiter. Por quê? Porque eles têm uma camadona de gelo, 30, 40 quilômetros de gelo, oceano de água líquida, um oceano de água líquida e depois o núcleo da luazinha, entendeu? E nesse oceano aqui, acredita-se que tenha todos os elementos para a vida, energia e tudo que precisa para a vida começar.
Então, depois de muito tempo, esses mundos oceânicos entraram em pauta. Até então, a gente não... por que não sabia disso antes? Entendeu? Europa e Encélado, a gente pensava que era outra coisa. Com as missões que foram mandadas para lá, que a gente descobriu. Entendeu? Que tinha esse oceano aí. Então, é bem... O status hoje é esse, tanto que as grandes missões para procurar vida hoje são mandadas para a Europa. A gente tem 2 missões a caminho, uma chamada Juice e uma chamada Europa Clipper. Eu vou te pedir para você pegar a imagem da Europa. Cuidado com o que você vai mandar. Não vai me mandar um mapa da Europa, tá? Coloca Europa, Júpiter, Moon, que vai ser mais fácil. Consegui, Vilela. Acho que tem vida lá, hein? Acho que tem vida. Inclusive vieram pra cá, descobriram aqui. Europa, Júpiter, Moon. A lua Europa é interessante. Tá aí onde entra a cultura pop de novo. Tem um filmaço chamado Europa Report, já viu? Eu acho que sim. Europa Report é um filme que conta a história de uma missão que é mandada pra Europa procurar vida. Cara. Tem um final muito interessante. Assista. Mas o filme é qual ruim. Que é a história? É um marzão... Não. A história é que encontraram a gravação de uma missão de astronautas que foi pra Europa. Ah, tá. E aí o filme é mostrando eles dentro da nave e tal, não sei o que, entendeu? A nave meio que se acidenta lá. É interessante. Assista aí, isso é Europa. Esses veios. Esses riscos aí é o gelo quebrando, entendeu? Então é o gelo que já foi quebrado de um jeito, de um lado pro outro e tal. E embaixo desse gelo você tem um oceano. Mas aí nós só vamos ver esse oceano daqui uns 5, 6 anos, quando essas missões chegarem por lá. Entendi. Agora, Encélado é mais legal. Coloca aí Encélados Plume. Porque Encélado tem uma rachadura no polo e dessa rachadura virou tipo geyser. Então, a água do oceano, ela sai como vapor d'água por isso aí, e isso nós temos uma imagem disso. É sensacional, cara. A luazinha Encélado. A luazinha Encélado, ela tem 500 km de diâmetro, é bem pequenininha, né? A Europa já é um pouco maiorzinha. Mas são os 2 grandes candidatos hoje à vida no sistema. Aí, nesses aí, aí você perguntar se eu acredito, eu acho que tem. Nós aqui, essa vida aqui, nós assim, né? Seres humanos inteligentes e tal, que conversamos, que usamos as coisas, para ela existir, a primeira coisa que o pessoal fala assim para mim é o seguinte: mas o universo é infinito. Tudo bem, vamos partir do ponto que ele seja infinito. As condições para a vida existir já não são infinitas. Sim. Então o que você tem que ter? Do jeito que a gente conhece, tá? Um planeta parecido com a Terra, certo? Tem que ser rochoso. Então só nessa aí já um monte de coisa você já vai eliminando. Tem que ter uma atmosfera. A atmosfera não pode ser qualquer uma. Ela tem que ter a determinados gases, e esses gases numa determinada proporção. Porque se a nossa atmosfera tivesse 2% a mais de oxigênio, nós já não seríamos mais esse ser aqui. A gente seria uma outra coisa. Talvez com um narigão na cabeça, entendeu? Seria um outro bicho. Então, tem que ter gás na proporção correta, tem que orbitar uma estrela parecida com o Sol, porque se for uma estrela mais fria, fica muito frio. Se for mais quente, fica muito quente. Quanto detalhe, né? Tem que ter uma lua grande igual a nossa. Lua pequena não serve, porque a nossa lua protege a gente, ela mantém um equilíbrio orbital da Terra e tudo. Então tem que ter... Olha aí, eu falei o quê? Umas 5, 6 coisas. Exato. Eu não falei nada perto do que precisa para a vida ter como a nossa. Então, quando você começa a pegar cada uma dessas variáveis aí e colocar, você começa a eliminar. Então nós saímos lá do universo infinito. Planeta parecido com a Terra, já limpa um tanto. Que orbita uma estrela parecida com o Sol, já limpa outro tanto. Que tem uma atmosfera, já vai limpar. Que tenha os gases que tem na nossa, já a outra parte. Então vai sobrar, se sobrar, muito pouco lugar para ter vida. Muito pouco mesmo. Entendeu? E aí, fora isso, tem toda a outra... Isso eu falei de coisas mais astronômicas, né? Tem toda a parte biológica ainda. Oxigênio. Então, biológica mesmo da célula. Aí a célula tem que ter tempo para se reproduzir. Tem que ter tempo para evoluir. Ou seja, tem que virar unicelular, multicelular, e depois começar a ter, aí tem que ter DNA. Essas coisas são super importantes para a vida existir como a gente conhece. Então, por esse motivo que eu acho que não tem. Então essas histórias, né, que às vezes as pessoas falam, até pessoas que estudam ciência, caiu aqui, como chama, gente?
casinha. Gente, me fugiu de extraterrestre. Ah, não. A gente isso aí viu não. uma luz que pode ser. Não. Isso, na sua opinião, Sérgio, então é Tem nada. uma invenção, né? Até hoje não tem nenhuma evidência de que a gente foi visitado por nenhum ser. Entendeu? Mas e o ET de Varginha? Tem sua explicação pro ET de Varginha. O ET nunca apareceu também. Cadê o ET? A gente nunca viu. Mas o caso Roswell. O caso tem explicação pro caso Roswell. Tudo. Se você pegar todos os casos da humanidade, todos eles têm uma explicação que não seja alienígena. Entendeu? Sim. E aí o que acontece? E eu posso falar isso, tenho lugar de fala, porque eu já fui ufólogo. Eu já estudei isso, eu já fui pro meio do mato ficar esperando um ET, entendeu? E não tem, entendeu? Então, mas e tal coisa, e tal coisa. Cara, tudo bem, pode ter várias hipóteses de que seja. Mas antes de ser uma vida alienígena, você tem muita coisa antes, entendeu? Então, primeiro, muitos fenômenos que a gente vê são fenômenos naturais. Fenômenos da atmosfera, que a gente não conhece. Porque a gente olha pouco para o céu. Sim. Então, às vezes, você tá andando assim, você vê um negócio no céu, aí, de repente, você resolveu olhar para o céu e viu um negócio esquisito. Só que quantas vezes você olhou para o céu na sua vida? Pouquíssimas. Então, aí a pessoa vê qualquer coisa, acha Diferente, né? Uma luz. acha que é de outro mundo. Não é, isso aí é uma coisa normal, acontece toda... Pode ser alguma coisa até natural, né? Um efeito natural. Exato. Efeitos naturais. Então, ou até coisa artificial mesmo. Balão, o pessoal confunde muito. Hoje drone tá sendo muito... O pessoal até zoa comigo que eu falo que tudo é drone. É porque tá sendo muito confundido. Você vai pro interior, você pega aí as fazendonas gigantes que tem aqui no interior de São Paulo. O pessoal, não sei se você sabe, mas de madrugada eles levantam uns drones gigantescos para fazer pulverização. Hoje não é mais feito com avião. Hoje é feito com drone. Olha só, avançou totalmente. E o drone ele é cheio de luz colorida e tal. Imagina uma pessoa que nunca viu nada, olha para aquele monte de luz, porque você não vai ver o drone, você só vai ver a luz piscando. Lá você tá sendo invadido. Eu Exato. concordo, mas aí você vai pesquisar e tudo, você vai ver que não é, entendeu? Então, não temos evidência nenhuma, tá? Eu gostaria que tivesse, adoraria. Aí você ia ter mais coisa pra estudar, né, Sérgio? Lógico, Você acha que não, cara? Um ET descer aqui na Avenida Paulista seria a melhor coisa. Por que não desce na Avenida Paulista? Fica, né? Não. Já ajudava a trabalhar ali bastante, Nossa, né? já ajudava pra caramba, né? Já ajudava demais. Já dava uma força pra turma de trabalhar mas também. é só de madrugada, é só lá no interior, aparece pra 2, 3 pessoas que normalmente é sempre, isso eu sei porque eu já entrevistei centenas de pessoas. É sempre a mesma coisa. A pessoa ela é muito humilde, ela mora muito longe, ela não tem acesso a meio de comunicação nenhum. Às vezes ela não tem televisão, ela não tem nada. É sempre para essas pessoas que vai aparecer. Nunca aparece para um astrônomo, por exemplo, que tá lá olhando o céu o tempo todo, ele nunca viu. Então, porque ele estuda tanto, né? E aí a pessoa humilde, às vezes ela vê uma luz diferente. é isso que Ela fala, acontece. Isso aqui não existe. É de outro mundo. De outro mundo. Eu já entrevistei muita gente que fala assim, nossa, eu vi tal coisa que era de outro mundo. Eu falei, é mesmo? De outro mundo? O que era? Tal. Aí a pessoa começa a explicar. Nossa, aí eu tenho várias fotos, né, de coisas assim, será que não era isso aqui, não? Nossa, era isso mesmo. Eu falei, então, isso aqui não é de outro mundo, não. Isso aqui é um tal coisa, tal. Aí a gente explica, entendeu? Mas é porque é isso aí. Às vezes a pessoa não tá acostumada, quando ela vê, ela fala, caramba, isso aí não é daqui, né? Aí começa a espalhar, né? Vai pra uma cidadezinha. Aí vai sim. pra outra. É. E aí todo mundo começa a falar. Ô, Sérgio, um filme que é muito comentado, e eu confesso que eu ainda não assisti, mas eu vou assistir, porque o Sérgio já me recomendou aqui, Isso aí. que é o Interestelar. Deve ser muito difícil até pra algumas pessoas entenderem, né, Sérgio? Pior que não é, não, Porque- porque o Christopher Nolan, ele explica bem direitinho, viu? E quais são os principais temas ali abordados? Porque falam muito em buraco negro. As pessoas têm dificuldade de entender o que é isso, né? Acredito eu. Interestelar é um filmão, filme do Christopher Nolan, que tem a curadoria ali de um grande físico chamado Kip Thorne. O cara é ganhador do prêmio Nobel e tudo. Ele que ajudou a fazer o filme. Ajudou mesmo, muito. Assisto, acabou de fazer 10 anos o Interestelar agora. Foi até relançado no cinema. Foi até Mas tá relançado. passando agora ou não? Agora, eu não sei se ainda tá passando, mas ele passou por um tempo aí, lançaram até em IMAX e tudo, entendeu? Que legal. Porque fez 10 anos do filme agora. Então, ali aborda essas temáticas, né? Principalmente buraco negro, viagem, mais ou menos viagem no tempo seria, né? Também, meio ali. Planetas que orbitam buracos negros,
e buraco de minhoca. Eu li, Que a gente eu fala, vi sobre né? isso. Eu falei, depois eu vou perguntar pro Sérgio sobre isso daí direito. Então, assim, qual que é a temática do filme, né? A Terra está sendo destruída por nós mesmos, está tendo muita tempestade, você não consegue plantar mais nada, tudo que você planta é destruído, a gente tem que arrumar um lugar para fugir. Olha aí, ó, tá vendo? No filme já trata disso. E aí descobrem que perto de Saturno tem um buraco de minhoca. Então vamos lá, o que é um buraco de minhoca e por que tem esse nome esquisito, né? Que não tem nada a ver com minhoca, né? É o seguinte, o Albert Einstein, lá em 1915, em 1905, 1915, ele bolou uma teoria que é muito famosa, chamada teoria da relatividade. Uma teoria que mudou aí o mundo da física, que ela conseguiu resolver vários problemas, principalmente relacionados com a origem do universo e com alguns problemas de astronomia que a gente não tinha resposta, a relatividade resolveu. Quando ele faz a teoria da relatividade, outros físicos começam a pegar as equações dele e trabalhar essas equações. E quando você começa a trabalhar as equações matemáticas, começam a aparecer coisas ali que você não tem muita explicação. Mas aí entra uma coisa importante. Teoricamente elas existem, porque você resolveu. Não quer dizer que elas existem experimentalmente de verdade. Então tem essa primeira coisa que a gente tem que falar. A física, ela tem isso. Tem a parte teórica, que você vai lá e tira toda a teoria. A matemática tá direitinho e tal. Agora, observar é outra coisa. Às vezes a gente não consegue observar ainda. Então, por exemplo, a primeira grande coisa da teoria da relatividade foi o buraco negro. Buraco negro, que ele começou a ver que quando estrelas muito grandes morriam, não sobrava nada. Sobrava apenas uma região no espaço ali com a gravidade muito alta. Aí, tanto que o Einstein nunca deu esse nome, tá? Esse nome buraco negro ele vai vir décadas depois, 1960 só, porque o astrônomo para dar nome, ele não é lá muito bom. Então, primeiro, fala buraco negro, muita gente acha que no universo tem um buraco, né? Não tem buraco nenhum. É uma região. Ali naquela região morreu um objeto, aquele objeto era muito denso, e a gravidade é relacionada com a massa, a gravidade ficou tão forte ali que a velocidade para você sair daquela região ela é mais alta que a velocidade da luz. Então você não consegue sair. Se a velocidade da luz é a coisa mais alta que tem, como que a gente sai? Aí fica escuro aquela região, daí vem o nome buraco negro. Perfeito. Então veio isso. Durante décadas e décadas, isso era só teoria. Só teoria. Até que agora, depois de muitas décadas, na década de 80 conseguiram ver os primeiros, e agora a gente já tem a foto de 2 buracos negros. Então o buraco negro é uma coisa que começou como teoria e hoje a gente já tem a foto. Tá aqui, ó, isso aqui é um buraco negro. Tem evidência ali observacional. Nessa brincadeira toda com o buraco negro, um cara vem, um outro físico vem e ajuda o Einstein em algumas equações ali. Esse cara chama Rosen. E eles veem, na hora que eles estão resolvendo as equações, que se eles colocassem um buraco negro de um lado e outro do outro, teria como ligar esses 2 buracos negros. Eles chamam isso de ponte de Einstein-Rosen, porque a teoria foi esses 2 caras que fizeram. Só que esse nome ele é muito complicado. Então, décadas depois, dão o nome para essa ponte de wormhole. E a gente traduziu porcamente para o português como buraco de minhoca. Que é fininho, né? Então o buraco de minhoca nada mais é do que a ligação entre 2 buracos negros. Então você tem um buraco negro aqui, um outro aqui e você tem esse ponto. Por que que isso é legal? Porque imagina que eu tenho um buraco negro aqui do lado da Terra e o outro buraco negro lá do outro lado do universo. Eu não precisaria atravessar o universo inteiro para chegar lá. Eu entro aqui nesse buraco negro, atravesso essa ponte. Já pega esse atalho? Atalho. É um atalho no universo. Exatamente isso. E saio lá do outro lado. Então, isso é que é muito legal. Aí vocês vão falar, e o buraco de minhoca? Não detectamos nenhum até hoje. O que a gente tem é a teoria. A teoria tá linda lá, descrita pelo Einstein, pelo Rosen, bonitinho, todas as equações e tal. Observar um buraco de minhoca? Ainda não observamos.
Será que vamos observar? Não sabemos. Pode ser que nunca, pode ser que a gente observe daqui 20 anos. Foi o que aconteceu com o buraco negro. Sim. O buraco negro levou, sei lá, quase 100 anos para observar um. Pode ser que leve 100 anos para observar um buraco de minhoca também. Ou seja, não tem uma evidência, mas é algo que já se... Tem uma evidência observacional. Observacional. Mas a teoria tá pronta. Sim. Então, teoricamente, aí o pessoal fala assim, você acredita em um buraco de minhoca? Sim, porque teoricamente ele existe. Falta observar. Vamos observar? Não vamos? Não sei. Mas aí, o legal de tudo isso é que abre todo um leque de possibilidades pra galera que da cultura pop, que eu falo. E aí, um dos caras que tratou isso muito bem foi o Christopher Nolan no Interestelar, entendeu? Sim. Ele faz o pessoal viajar nesse buraco de minhoca, sair num outro ponto do universo, e aí eles vão chegar perto de um grande buraco negro, e aí lá o tempo passa mais devagar. João, fale sobre a siderita em Marte. Teve vida lá mesmo? Bora. Cara, essa é uma das grandes questões, né? Voltando ao negócio de vida. Isso é uma risada de o quê? De deboche? Não é de deboche não, cara. Não só eu, né? A NASA e todo mundo sempre apoia. A NASA mandou um robô pra lá que custou 3 bilhões de dólares. Pra quê? Pra achar a vida, cara. E atualmente ele só tirou foto de pedra. Imagina se o contribuinte americano tá feliz com isso. 3 bi de dólares, tá? Então vamos lá. Isso aí que ele tá falando é o seguinte. Foi encontrado recentemente em Marte um tipo de rocha chamada siderita. Essa rocha siderita ela é muito importante, por quê? Porque aqui na Terra, essa rocha aí, ela está muito, muito ligada com a vida. Tá. Entendeu? O problema é o seguinte, cara. E aí que o grande problema de Marte, de tudo que é relacionado com a vida, é assim. Vamos só, temos aqui esse cristal aqui. Vamos supor que eu descubra que esse cristal aqui foi gerado por vida. Tá. Então ele pode ter sido gerado por vida ou pode ter um processo geológico que gera esse cristal aqui. E qual que aconteceu? Não sei. Só se eu pegar esse cristal, trazer para o meu laboratório aqui e observar ele aqui. Aí eu vou falar, aqui ó, eu vi aqui uns pedacinhos de coisa aqui que é vida. Então isso aqui foi gerado por vida. É isso que a gente faz com a siderita. A siderita aqui na Terra, ela é um mineral que ele é gerado por vida. E agora o rover encontrou em Marte siderita. Entendeu? Que é um mineral baseado no carbono. Olha o carbono aí de novo. Entendeu? Mas e aí? Teve vida ou não teve? Não sei, porque a siderita ela pode ser gerada por processos abióticos também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá em Marte, pegar essa siderita, trazer ela para a Terra para analisar. E aí eu vou saber se o que gerou aquilo foi um processo biológico ou um processo geológico. Se foi um processo biológico, Marte teve vida. Então, o grande problema da vida é que a gente só tem indicações indiretas hoje. Entendeu? A gente precisa ir lá e pegar o negócio e trazer para cá. Por que a gente não foi até hoje? 11 bilhões de dólares custa a missão para ir lá resgatar a amostra. A NASA já cancelou, cara. Então... Mas quem que pode ir lá buscar? Mandamos lá. Nós mandamos o rover, ele pegou as amostras, e ele tá aqui, largou os tubinhos lá e tá assim, me busque. Exatamente. Mas quem que tá com uma missão pronta pra ir pra lá quase? Ele. A China. Pensei que fosse... Entendi. Não, o Elon Musk não tá ligando pra isso aí não. A China. A China vai fazer uma amostra de pegar... Entendi. E aí essa viagem custa apenas 11 bilhões de dólares. 11 bi. Tá. 11 bi. Aí a NASA não tem grana. A NASA não tem tanta grana como o pessoal imagina. Eles tiveram que cancelar essa missão. Passaram para algumas empresas privadas, mas é uma missão muito cara. A China não tem esse problema, né, cara? Então a China vai mandar. Agora, o mais legal, que eu até falei pro pessoal, é o seguinte. Imagina se a China vai lá e pega os tubinhos da nave americana. E aí? Você não vai poder fazer nada, cara, porque tá lá em Marte. Vai fazer o quê? Bom, tá lá em Marte, tu não ia buscar mesmo? Ué. Né? Achei. Achar não é roubar? Tá bom, né? Já trouxe, entendeu? Entendi. Mas é isso. Não tem como, pessoal. Então, temos metano em Marte? Temos metano. O que é metano? Pum de vaca. Metano é pum de vaca. Quer dizer que tem vida em Marte? Não sabemos, porque tem processo geológico que gera o metano. Tem processo geológico que gera siderita. Tem processo geológico que gera outro tipo de coisa. Então, tudo tem um negócio que a gente chama na ciência de ambiguidade. Não tem nada, a palavrinha americana, o Igor sabe melhor que eu, unambiguous, que é inequívoca.
nós não temos nenhuma medida inequívoca de que é a vida que gerou aquilo ali. Só se a gente trouxer pra cá. Por isso que é importante lá buscar essas amostras, entendeu? Entendi. O Sigsons mandou aqui, ó. Fala, Sergião, tudo bem? Bom. Um buraco negro no futuro pode ser utilizado como ferramenta de matriz energética ou até mesmo para captar informação do início ou futuro do universo? Abraço, Sergião. Abraço, Igor. Grande fã dos senhores. Valeu, cara. Valeu. Que viagem é essa daqui, hein? Não é viagem não, cara. Ó, lembra da esfera de Dyson? Aham. Tem gente que propõe criar uma esfera de Dyson ao redor de um buraco negro. Aí a gente não tá falando nem da civilização tipo 1, nem tipo 2, nem tipo 3. Já Aí estamos eu- naquelas viagens malucas de civilização tipo 6, não é? É, uma coisa assim. É. Mas seria possível? Possível seria, cara. Porque um buraco negro ele tem um disco de acreção. Uhum. O que é o disco de acreção? Nem toda matéria que chega, ela cai. Às vezes ela fica em volta, ela fica super acelerada, super aquecida e gera muita energia. Então imagina se eu coloco uma esfera de Dyson ali, eu pego toda essa energia do buraco negro. Entendeu? Mas o que isso tem a ver com como Não. é que é? Ver futuro Não, e tudo isso é mais? uma coisa. É, isso é uma coisa, é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa, cara, não, cara, o buraco negro não tem uma questão assim de você ver. O que o buraco negro pode ser, se a gente descobrisse, é igual no filme lá no Interestelar. Ele Aham. pode ser um atalho para você viajar pelo universo. Você entra num buraco negro, pega um buraco de minhoca e sai do outro lado em algum ponto no universo, entendeu? Agora, ver o futuro do universo assim, através de um buraco negro, não seria essa... Uma viagem, né? Viajar no tempo já é uma puta viagem também, né? Tipo, viajar no tempo- uma ideia meio Teoricamente é possível. pro passado. Teoricamente para os dois, na verdade. É. Teoricamente. Agora o problema é você fazer uma máquina que faça isso. Tipo Dr. Who, coisa do tipo, né? Mas teórica, na teoria. Porque tem um negócio muito importante a gente falar, que a física, ela tem a parte teórica dela. Aham. Você vai lá, escreve as equaçõezinhas, vê que tá tudo bonitinho, não violou nenhuma lei. A matemática tá bonitinha e tudo mais. Então- Isso é teórico. Outra coisa é a gente verificar experimentalmente. Ou é fazer um equipamento, ou é fazer um experimento. Aí é um grande problema. O problema da viagem do tempo é esse, entendeu? Mas, teoricamente, é possível. Imagina, voltar no tempo. É porque ninguém nunca voltou no tempo, é que a gente saiba. O Stephen Hawking tem um negócio famoso dele, né, cara? Que ele, nesse negócio de viajar pro futuro e tal, é possível, teoricamente. Ele marcou uma festa com os viajantes do tempo e publicou num jornal na Inglaterra. Festa com os viajantes do tempo. Se você é um viajante do tempo, papapá, estarei esperando você em tal lugar, tal lugar. Ele tava lá na cadeirinha de roda dele, não chegou ninguém. Bom, então a princípio não tem nenhum Não tem viajante nenhum do tempo. viajando no tempo. Ou que não. Então, porra, o cara não quis pegar um avião. Ah, pô, não quero lá ver o Stephen Hawking não, cara. Deixa quieto. Pois é. O que mais? O La Mendonça mandou aqui, ó. Se um sinal a rádio foi enviado há 30 mil anos atrás, quando ainda não tínhamos descoberto o sinal de rádio, seria possível detectar um sinal que já passou pela Terra? Ou está distante agora? Ou somente os próximos sinais? Pode ter um sinal de rádio ter sido gerado há 30 mil anos atrás e está chegando na Terra agora. É possível. Isso aí acontece o tempo todo. A gente tem um tipo de explosão que acontece no universo, chama FRB, Fast Radio Burst. Explosão rápida em ondas de rádio. Uhum. É uma estrela lá, um pedaço da estrela que explode e emite onda de rádio. E a onda de rádio vem viajando, a gente pega aqui. Na hora que a gente pegou, a gente calcula a distância. Essa distância é o tempo que gastou para ela chegar. Então pode ser que uma estrela 30 mil anos-luz de distância, alguém lá mandou essa mensagem e a gente tá pegando hoje, entendeu? Agora, se a mensagem, se ela passou, ou seja, vamos supor que pegar aí 3 milhões de anos atrás, alguma civilização tentou contactar a gente. Não tinha ninguém aqui para receber. Foi embora. O sinal foi embora. Entendeu? Então, tem um monte de dificuldade, né? Vamos lá. Se a gente tá falando de tempo... Para nós, o tempo que existe antes do início do universo até aqui é um tempo infinito, porque, da nossa perspectiva... Não, em 13,7 bilhões de anos. Isso, assim, 13,7 bilhões de anos, mas quanto tempo a gente vive? Vive 100. Vive 100, vai. Não. É um Então, negócio absurdo. Pra nossa perspectiva, é um Claro. tempo infinito, né? É isso aí. Então agora, se a gente for pensar também que a gente tá num lugar que a gente precisa ainda por cima mandar a mensagem, a mensagem, ela, além de chegar, ela ainda precisa chegar no momento certo em que tem alguém pronto pra receber isso aí.
A única conclusão, a conclusão lógica que a gente chega no fim das contas é que a gente nunca vai falar com ninguém. Essa aí é a conclusão mesmo. Quem descobriu isso aí foi um cara lá da década de 60 também chamado Frank Drake. Ele escreveu a famosa equação de Drake. A equação de Drake tem vários fatores. Um dos fatores é justamente a janela temporal. Quando que eu vou comunicar com uma civilização? A civilização tem que existir. Se alguém mandou uma mensagem aqui pra Terra há 70 milhões de anos atrás, quem viu a mensagem foi os dinossauros. E É aí? literalmente um tiro no escuro pra aí que a gente que solta e vê o que acontece. E assim, a chance de não acontecer nada é de quase 100%. Por isso que quando você pega, igual você começou falando, né? Que o universo é grande, então seria possível encontrar. É isso que eu acho que não tem vida inteligente não, tá? Mas é só a crendice minha. Mas mesmo que tenha, foda-se, a gente não... Cara, né? Foda-se. isso aí. Quanto tempo leva pra gente chegar do outro lado da Via Láctea? Cara, do outro lado, a Via Láctea já tem lá uns 100 mil anos-luz de diâmetro. Então, 100 mil anos-luz de 100 diâmetro. mil anos. 100 mil anos. Meu irmão, só pra gente... e a gente vive 100 anos. E a gente né? vive 100. Então, só pra gente... Uma missão como essa, daí a gente vai precisar de alguma outra coisa que a gente supõe que existe, tipo um buraco de minhoca. Exatamente. Então, e qual é a energia que a gente precisaria pra conseguir criar um buraco de minhoca? Então, meu irmão, na moral... Não tem, né? Então, é o que eu falo. Mas o que acontece? Se a gente começa a ir por eliminar... Então, vamos lá. Obviamente, né, pessoal? Aquele disclaimer. Com base no que a gente conhece. Pra ter essa vida aqui, parecida com essa, o que a gente precisa ter? Uma estrela parecida com o Sol. Um planeta que seja rochoso. Esse planeta tem que ter uma atmosfera. Com esses gases que nós temos aqui. Nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e tal. Tem que ter vulcão, tem que ter placa tectônica, se não tivesse isso também não teria vida. Tem que ter uma lua grande. A nossa lua é a maior lua do sistema solar proporcional ao planeta. Teria que ter uma lua grandona. Teria que ter um planeta grande igual o Júpiter para proteger a gente. Teria que ter vários planetas para que tudo isso ficasse no equilíbrio. Teria que ter... O que mais? Vamos lá. Tem coisa que a gente nem sabe, cara. Teria que ter, entendeu? Suponho que sim. Teria que ter água na superfície. E aí vai. Então, quando você... E teria que ter um tempo e não poderia ter tido nenhum grande acidente durante nenhum salto evolutivo da vida. Então, por exemplo, a vida começou lá unicelular. Quando ela passa para pluricelular, se nesse momento aqui aconteceu alguma coisa, a vida vai continuar unicelular para sempre. Entendeu? Quando ela passou para uma vida mais complexa, foi um outro salto, pode ter acontecido uma outra coisa aqui. O que pode ter acontecido? Sei lá, uma explosão de supernova próximo que varreu a atmosfera, ou um impacto de um grande asteroide. Por exemplo, a gente já criou, os cientistas, eles acham que Marte teve vida há 3 bilhões de anos atrás, mas não teve depois. Por quê? Aconteceu alguma coisa com Marte que a gente não sabe ainda o que está sendo estudado, que aquilo ali fez com que a vida não pudesse mais existir. Principalmente porque... Elimina a possibilidade de vida. Exatamente. Então, pega Marte como exemplo. Marte teve uma vida bacteriana, vamos supor, depois ela evoluiu um pouquinho, de repente, pum, aconteceu alguma coisa que cortou a vida ali. E fim de papo, entendeu? Então, será que isso não pode ter acontecido no universo? Pode ter acontecido muito. E aí a gente entra na famosa teoria do grande filtro. Entendeu? Será que existe um grande filtro para nós, que somos ditos inteligentes? E aí a questão é, será que nós somos os únicos que passamos por esse grande filtro? Nunca encontramos ruína de ninguém. Então, aí a gente não consegue ver ninguém porque ninguém passou. Ficou todo mundo preso lá para trás. Ou será que pior, todo mundo já passou e a gente ainda não? Isso é ruim também. Hã? Isso é ruim também. É ruim pra caramba. O grande fio tá na nossa frente. A gente não sabe aonde nem como que ele é. Mas todo mundo já passou. Então não adianta a gente procurar em lugar nenhum que nós não vamos encontrar ninguém. Tá? Todo mundo já foi. Existe na nossa frente um paredão aqui. E esse paredão nós vamos ter que passar por ele. Algum momento, em algum salto desse. Talvez para se transformar numa civilização do tipo 1. E aí o que pode acontecer? Por exemplo, energia não é um grande problema do planeta? Sim. Quantas guerras já teve por energia? Quantas guerras já teve por petróleo? Será que não pode ter uma grande guerra e destruir a civilização? E aí? Então tudo isso
nessas análises aí, hoje já são levadas em consideração. Esse grande filtro, portanto, ele pode ser natural ou causado por nós. Exatamente, a gente chama de autodestruição. Aham. A autodestruição hoje é levada em conta em tudo isso. Então pode ter um monte de civilização, pode ter tido um monte de civilização no universo que se autodestruiu. E aí a gente não consegue, nunca vai ter contato com ela. Sim. E, bom, a gente já, pra ter contato com ela, já ia ser uma puta dificuldade também, né? Porque a gente ia ter que acertar a janela de tempo, Tudo isso. tudo mais. Então, Então é essa que é a grande dificuldade quando a gente lida com... Estamos falando de vida inteligente, Aham. tá? Vida inteligente é uma, vamos dizer assim, uma vertente nessa história de vida no universo. Porque tem gente que é mais humilde. entendi, que vai pra qualquer vida, né? Qualquer vida, um gásinho na atmosfera já tá valendo, cara. Entendeu? Uma siderita, por exemplo, já tá Aham, valendo. aham. Entendeu? Mas tem gente que não. Mas isso não é tão legal assim. Não é, né? Pelo Legal amor é os homenzinhos mesmo. Ah, pô, é. Pô, mas aí quando tu fala desse monte de coisa que precisa ter pra gente estar aqui hoje, cara, puta, eu sei que é muito doido. Pode falar, que eu sei que você vai falar. Pô, cara, é muito doido, é muito arrumadinho pra não ser Deus, cara. Aí é que É muito arrumadinho pra não ser Deus, porque assim, é a lua do tamanho certo, é a temperatura certa, é a distância certa do sol, é tudo. Então assim, quando eu escuto isso, eu fico mais crente. Todo mundo Sabe? fala isso. Fala, Sérgio, quando você fala isso, cara, você O melhor pastor que tem é tu. É o melhor pastor que tem, você não pode ser teu. Mas aí entra o meu ponto, cara. Para mim, Sérgio Sacani, nós somos um mero acaso, cara. É que é Nós somos possível fruto também. do acaso, Uhum. entendeu? Então aconteceu tudo isso porque aconteceu, cara. Aconteceu aqui nesse canto. E outra coisa também, cara, o universo não tá nem aí pra isso, entendeu? Ele não tá nem aí se teve vida, se não teve. Pro universo, cara, ele tá pouco se lixando pra isso. Quem se importa com isso é a gente, entendeu? O universo não importa. Então, assim, mas você tem razão. Todo mundo fala a mesma coisa pra mim, entendeu? Mas, de qualquer forma... E tem razão em falar também, tá certo. Porque eu não posso negar que é assim que acontece, cara. Entendeu? Seria desonesto, só porque eu sou ateu, é aí que é o lance, entendeu? Seria desonesto da minha parte. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas seria desonesto se eu não contasse o que é isso aí. E quando você olha tudo isso, você fala, cara, não é possível que não foi uma entidade, um ser e tal, que pegou e colocou todas essas variáveis bonitinhas aqui pra vida acontecer. Mas também tem o nosso cérebro procurando padrão o tempo inteiro e a gente vai Exatamente. botar mas é que é muito doido, assim, vai. Pra um ser limitado que nem eu, entender tudo isso aí, como as coisas precisam estar exatamente no lugar que estão, pra que a gente possa estar aqui agora falando no microfone e a galera ouvindo, puta, é Deus, mano. Não, mas é isso mesmo, cara. Aí o pessoal fala, pô, você fala isso, você vai contra o que você acredita. Fala, cara, mas tudo bem, eu ir contra, mas eu não vou ser desonesto com vocês. Eu podia chegar aqui e falar assim, não, cara, a vida, você deve estar cheio aí e tal, entendeu? E aí, é Deus? Aí, por isso que é o que eu falo. Se um dia a gente encontrar vida, e pra mim qualquer tipo de vida, tá? Fora da Terra, isso vai gerar um caos. Vai. Um caos em vários setores, principalmente talvez no religioso. Eu também acho que se bem que eu já troquei essa ideia, já mandei essa daí pra uns caras religiosos, eles falam assim, não, pô, mas aí rola ali não, mas Deus criou tudo, inclusive isso, que não sei o quê. Pra eles, né? Mas fala com outras religiões pra ver se eles vão aceitar esse papo aí. E imagina o quanto de religião que não vai ser criada. Putz, é verdade. Imagina. A religião do siderismo. Vou criar o siderismo. Por causa da vida lá em Mata Siderita. Aham. Entendeu? Então cada um vai... Cara, imagina o caos que isso não viraria. Aí o pessoal fala, tá vendo? É por isso que não anunciam a vida. Porque eles sabem que vai gerar um caos, entendeu? Mas vão anunciar. Fica tranquilo. Porque não existe ninguém... Imagina que eu e o Igor somos cientistas. Uhum. Eu descobri a vida ali. Você é cientista, eu não. Mas Não, vai. mas imagina, eu descobri a vida. Eu sei que tem vida. Eu sei que tem a chance de você descobrir. Você acha que eu não vou falar? Vai. É lógico, cara, na hora, entendeu? E ainda mais falando de cientista, que é o bicho que tem o ego mais inflado do universo, mais do que os ETs, vai falar sim. E o lance do universo... Vai. Outra coisa que eu tava vendo nos vídeos é que assim, o universo ele tá se expandindo. E assim, tem coisas que elas estão indo pra longe da gente mais rápido do que a gente conseguiria alcançá-las. Sabe qual é?
E assim, de novo, tem coisas que a gente consegue enxergar, mas elas, na prática, já estão fora do nosso alcance. Isso aí. Isso significa que as coisas, algumas coisas. Parece que a gente tem coisas que estão perto o suficiente para a gente conseguir alcançá-las, mas tem essas várias outras coisas que já eram. Tem também. Tem o lance da gente, em algum momento, se fundir com uma outra galáxia, não tem? Tem também. Mas de qualquer maneira, as coisas elas vão andando, e a gente imaginar que a gente vai estar aqui pra ver isso tudo é uma puta de uma prepotência também, não é? Ah, não, a gente não vai estar. Por exemplo, a Via Láctea deve colidir com Andrômeda daqui a mais ou menos 5 bilhões de anos. Mas até o nosso Sol apaga em quanto tempo? Daqui uns 5 bilhões de anos também. Tudo vai acontecer tudo mais ou menos na mesma época aí. Assim, obviamente nós vamos estar aqui, entendeu? Mas, de novo, é o que eu falei, o universo está pouco se lixando para isso, ele vai acontecer, entendeu? E a gente é poeira de estrela, a gente vai estar aqui de certa forma. Vai estar aqui também, representado.